E agora de Maceió. Então não olhe meu ar de cansada e meio bagunçada. Mas vamos ler Romanos para a gente dar continuidade, né? Então vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar com cada um, Pai, que está dando o seu tempo. Como fala o Pai Mundismo do tempo, ouvi vossas palavras, não só a minha, mas todas que estão na internet falando da segunda vinda, explicando sobre a importância, Pai, de viver na era do Apocalipse ou do Armagedon. Como disse a Mãe Moon, será aquele versículo grande para quem está com os filhos verdadeiros do Pai Celestiais e terrível para quem está longe deles. Então, por favor, nos mantenha perto e forte, para que nós não venhamos cair nos erros dos nossos antepassados na época de Jesus, que o rejeitaram e não praticaram suas palavras nem acreditaram. Bondoso Pai, as pessoas dizem em vários lugares que se salvaria só em crer em Jesus. No entanto, quando você crê, você pratica, você se esforça, você cria espaço para em nossas vidas, como também para o Senhor da segunda vinda. O terceiro Adão e a primeira Eva, Pai, porque não houve outras vitoriosas antes desse tempo. Por favor, ilumine todas as pessoas que vão assistir. Coloca a inteligência espiritual em cada um de nós, sabedoria para lidar com cada fase de nossa vida. Abençoa todos que vão assistir, mesmo que o Facebook não deixe eu marcar todos, mas que o Senhor possa abençoá-lo e acordar nossa mente e nosso coração para essa era perigosa em que estamos vivendo. Nos proteja de todos os maus e proteja nossa nação, proteja a Coreia do Norte e do Sul para que se tornem nações irmãs como são, porque os parentes sofrem, Pai, separado. Esteja com nossos irmãos para alegria, para eles cada dia ser mais forte, que eles voltem para ajudar os Estados Unidos a ser aquela nação cristã que respeita a família, que educa os filhos, que tem amor sobretudo a Deus e aos verdadeiros pais e que pode, Pai, ajudar as nações pequenas. Te peço que o Senhor levante todos os justos que estão nos poderes federais, estaduais e municipais, que levante todos os justos de todas as forças armadas, tanto as federais, estaduais como municipais. Te entregamos agora, Pai, para que começamos a falar as palavras dos discípulos, para que a gente tenha entendimento, para que não haja erro na segunda vinda, como houve na época de Jesus. Te peço que o Senhor abençoe e guie, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Então, vamos ler. Deixa eu pegar. A gente está lendo agora Romanos capítulo 4. Aí vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 1. O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz a respeito à carne, a carne encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu. Creu é o quê? Acreditou. Quando Deus disse, Abraão, sai da terra do teu pai, ele simplesmente não vacilou. Ele obedeceu aquela voz que ele sabia que vinha de Deus. Ele acreditou em Deus e ele obedeceu a Deus. Ou seja, praticou aquilo que Deus disse que era para fazer. Então, crer, acreditar e ter fé é quando você leva essa fé na prática. Quando só é de boca, não vai funcionar muito, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Então, Abraão creu em Deus. Quando Deus determinou, ele foi lá e cumpriu, ok? E é isso que ele pôs, foi atribuído como justiça. Aí eu botei aqui, crer é fazer o que acredita que é certo e o melhor, vindo, né, dentro do padrão de Deus. Gente, princípios é lei. Então, quando Deus dá um ensinamento, nós temos que ficar dentro dele e praticar aquele ensinamento, para a gente poder ser justificado como justo, certo? Justiça vem de justo, né? Ou justo vem de justiça. Ora, aquele que trabalha não é imputado o salário segundo a graça, segundo o que fez, mas segundo a dívida, ou seja, você ficou em dívida porque você trabalhou, então aquela pessoa que lhe fez trabalhar está em dívida, então paga o que você fez, paga o acordado. Assim também Davi declarou bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça nas obras. O quê? Deus atribui justiça nas obras, naqueles que praticam a obra de Deus. Ok? Dizendo, abençoados são aqueles que iniquidades são perdoados, cujos pecados são encobertos. Quando é que Deus faz isso?
quando Deus vê a justiça em suas obras, ou seja, Deus vê que você se arrependeu, Deus vê que você não vai praticar mais, então Deus não imputa mais aquele pecado, ele apaga aquele pecado da mente dele e começa a trabalhar com você dentro, levando você que é uma pessoa justa. Ou seja, porque se Deus lhe perdoa e amanhã você volta a fazer a mesma coisa, você está zombando de Deus. Como disse Paulo em Gálatas 6,7, de Deus ninguém zomba, tudo que você plantou, você vai colher. Se nós estamos praticando coisa certa, coisa justa, com fé em Deus verdadeiramente, sem precisar ninguém estar nos empurrando 24 horas por dia, vai ser muita tentação. Quando a gente afasta um palmo de Deus, o demônio ocupa aquele espaço. Então a gente tem que estar 24 horas por dia lutando com a gente, lutando para ficar no lado certo e fazer as obras de Deus, ok? Vamos lá. Vem então esta bem-aventurança, só que a circuncisão também sobre o incircunciso? Ele pergunta, lógico, porque é a prática. Não era questão de você estar incircunciso ou não, de derramar sangue, porque podia ser que tivesse homens circuncisados e fazendo adultério, mentindo, como Jesus disse que tinha muito que ia para a casa da viúva com pretexto de orar, né? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça, porque ele praticou, ele obedeceu a ordem vinda de Deus, dizendo, Abraão, desce a tua casa, sai da tua parentela, né? Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele ainda não era circunciso, porque o pai dele era um fabricante de ídolo, então ele não estava dentro da lei, mas mesmo assim, Deus achou ele uma pessoa justa e o chamou e ele seguiu. Ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça, da fé. Quando você tem fé, você pratica. Ainda que ele estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos que crê, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também, ou seja, ele foi justificado pela prática da fé e a obediência a Deus. E se foi o pai da circuncisão daqueles que não somente são circuncisão, mas também para os que andam nos passos da fé. Olhe bem, ele não foi pai só de quem estava dentro da lei, sendo circuncisado os homens, mas ele foi pai de todas as pessoas que estavam andando na fé com ele, na fé em Deus. Entendeu? Olha, ó, nos passos daquela em fé. Nosso pai Abraão, que tivesse andado na incircuncisão, mas ele teve fé e andou segundo a determinação dos céus, ok? Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou sua semente, mas pela justiça na fé. Gente, isso é fantástico, certo? As pessoas, não, é só ter fé. Satanás sabe que Deus existe. A diferença é que ele não pratica nada dos princípios. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, anulada a promessa. Porque a lei opera a ira. É muito vingativa. Pois não há lei na transgressão. Se você está praticando ira você não tem lei quando você peca, quando você transgride a lei, quando você não respeita aquilo que Deus está dizendo, quando você não acredita e não pratica a sua fé. Portanto, é pela fé, porque a fé leva você à prática, se você acredita, você faz, para que seja por graça, ou seja, gente, não é de graça, é por graça. E quando fala graça, você achou graça, foste agraciada por Deus, você achou graça porque vocês estão dentro do padrão de Deus, fazendo a vontade de Deus, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente. Não só aquela que dá da lei, mas também aquela que dá fé de Abraão, ou seja, é necessário que você, não é só dizer, eu estou dentro da lei, precisa você praticar com fé, seguir verdadeiramente com fé, certo? Então a gente tem que prestar atenção no quando estiver lendo a Bíblia para ler corretamente aquilo que Deus está nos revelando através dos discípulos, para quando chegar a segunda vinda, na qual nós estamos vivendo agora, na era da segunda vinda, nós não caímos em erro. E o que é o pai de todos nós, né? Abraão deu origem ao povo cristão, quer dizer, aos judeus, depois aos cristãos, que virá judeus cristãos. Como está escrito, desculpa que eu estou com pigarro, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, a quem creu, ou seja, diante daquele que crê em Deus, Abraão se tornava pai de todas as
nações, que vivifica os mortos e acha as coisas que não são como ela fosse. Ou seja, vê além do que as coisas estavam, além, não são como se ela fosse, mas acha as coisas diante da vontade e da verdade de Deus. Ok? Vamos lá. O qual contra a esperança, creu em esperança. Ele já estava velho, quando Deus fez a promessa que ele teria um filho, mas mesmo sem, não podia ter esperança por causa do estado da mulher, ele manteve a esperança, ou seja, ele manteve a fé, ele manteve firme, acreditando em Deus, porque quando você tem fé, você acredita e você pratica. Ele diz, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme fora dito, e assim será a tua semente, né? Que ele disse, olha para a areia, né? E para as estrelas, tua semente será espalhada. E foi, né? Pela terra e será, não dá para contar mais. E mesmo demorando a promessa de Deus, isso que é mais interessante, porque quando você perde uma coisa, demora, você perde a fé. Quando você não ganha as coisas que você quer, você perde a fé. Você deixa de acreditar, então você não tem fé. Você tem só momentânea, você tem uma fé relativa. A fé tem que ser uma fé absoluta em Deus. E aqui foi essa a vantagem de Abraão, ele diz, e não enfraqueceu na fé, ele considerou seu próprio corpo praticamente morto, que estava velho, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda morto o ventre da sala. Não, se Deus disse que vai me dar um filho, ele vai me dar um filho. Mesmo eu velho, mesmo eu mais de 100 anos, né, quase 100 anos. E não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé. Ou seja, ele continuou praticando o que Deus pedia, porque ele era forte na fé e acreditava que o quê? Que Deus ia cumprir tudo o que Deus disse que ia ser cumprido. Isso é fé. E aí você se mantém no padrão da fé, no padrão de obediência, no padrão de prática. E aí sim você pode ser glorificado. Aí aquele dele, dando glória a Deus. Ou seja, ele glorificava a Deus porque sabia que a promessa ia ser feita, certo? Ele não vacilou, ele não duvidou, ele simplesmente aceitou que aquilo que Deus falou era absoluto. Isso é fé. Viver praticando e esperando a vontade de Deus ser realizada. Estando plenamente convencido de que ele tinha prometido, também era capaz de cumprir. Quando Deus promete, ele cumpre. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi um homem justo, porque ele não duvidou de Deus. Ele teve uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso foi-lhe imputado, porque era para todas as descendências até chegar a Jesus e agora até chegar a segunda vinda. Ok? Mas também por nós, a quem será atribuída aos que crê naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor diante do morto, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nos justificar. Mas se Jesus lhe perdoa e você volta a fazer, você não pode ser mais justificado. Isso é muito importante entender, isso é muito importante que a gente entenda. Não importa o que os líderes disseram, o que importa é o que Jesus deixou como lei, como verdadeiro. Obrigado quem está aí, eu não estou vendo, mas muito obrigada. Então, nós temos que aprender e praticar. E crer que tudo que foi dito vai acontecer para os bons e como justiça para os maus. Não, você não tem que desejar, é consequência. Se eu estou tentando viver dentro da lei de Deus, fazer a vontade de Deus, eu vou ter a misericórdia, as bênçãos e a abundância de Deus. Mas se eu estou indo sendo falso, se eu estou mentindo, se eu sou fraca, se eu abandono Deus na primeira oportunidade que tenho e me afasto, e aí vou seguir minha vida, então eu já dei brecha para o inimigo de Deus tomar posse da vida, da casa e das pessoas. Então vamos nos manter firmes naquilo que nós acreditamos, paciente, porque o caminho não é fácil, como o Pai Mundo diz, o caminho é tortuoso e cheio de espinho, mas o horizonte é tão belo que eu não posso parar. Nosso destino é voltar para Deus, começando aqui na terra, como disse Jesus, até o mundo espiritual, para ter um nível de espiritualidade que possa viver na comunidade sagrada dos Pais Celestiais, naquele lugar ligado na terra como ligado no céu. Nós temos que começar a praticar nossa fé aqui, consertar nossos erros, consertar nossas falhas e nos tornar pessoas para ser chamadas filhos e filhas de Deus. Esse é o desejo de Deus, dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais. Vamos orar, me desculpa, mas essa leitura foi pequena, mas a leitura de hoje. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus.
Te entregamos esse dia, as pessoas que estão aqui agora e as que vão ouvir depois. Que o Senhor dê muita sabedoria a cada um de nós, inteligência espiritual e força espiritual para vencer todas as tentações, vencer a nós mesmos, nossos erros, nossas angústias, nossas tristezas, para continuar firme, Pai, no caminho que nós temos como propósito. Espalhar a vossa verdade e ajudar as pessoas a sair da garra do inimigo e se concretizar e se realizar e se ligar ao vosso coração, Pai Celestiais, através do Messias. Por favor, abençoe a nação brasileira, abençoe a nação escolhida, abençoe os Estados Unidos para que possa abençoar e proteger as outras nações. Abençoe, Pai, todos os justos, onde quer que eles estejam, qualquer poder, em qualquer religião, que vós possa se levantar a favor de vós e defender vossa causa, vossa verdade e vosso amor. Abençoai todos, Pai, para que eles possam ser fortes, para que cada um de nós, recebendo a vossa energia e o vosso amor, na prática diária de vossa verdade, resistindo o mal, resistindo o egoísmo, os nossos pensamentos errados, possamos ser fortaleza em nossa casa, em nossa família e ofertar a vós pessoas que vós podem restaurar e amá-la. Te entregamos hoje as pessoas que estão ouvindo agora e depois, para que o Senhor a consagre com muita força para entender e praticar a vossa verdade no dia a dia, no lar e na família. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Meia-noite eu entro em vigília, sozinha hoje, mas não posso quebrar, né? Então, boa noite a todos. Que Deus tenha colocado em cada um coração paz e muita força para vencer essa fase do apocalipse que estamos passando, mas também uma fase quando o Filho de Deus já está sobre a terra. O filho e a filha, né? Porque tem que vir o Adão e Eva. Jesus foi o segundo Adão, tem que vir o terceiro Adão e a primeira Eva, porque até então não teve uma Eva. A Eva que teve ficou do lado de Satanás. Precisa da primeira Eva do lado, a filha unigênita de Deus. Boa noite, que o Pai Celeste Jesus lhe dê grandes revelações sobre a segunda vinda do Messias. Peço a vocês que orem e peçam isso também. Muito obrigada. Até amanhã.